eu queria pegar parte de uma mensagem, porque eu não consegui falar muito a respeito de um ponto importantíssimo, né? Então, a mensagem está dentro do livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos pegar um pedacinho do capítulo 4, capítulo 5 do livro de Esther. Então aqui era o exílio do povo de Deus, um exílio na Babilônia. E o rei Xerxes, ele já estava com uma rainha, mas ele convidou a rainha para se apresentar, num determinado momento, numa festa, se apresentar. Ele queria desfilar com a rainha, pela beleza dela, ele queria mostrar, né, aos súditos, né, a beleza da sua rainha. E quando ele falou assim, olha, vá lá, chame ela para estar aqui, dessa forma, bem arrumada, bonita. Ela mandou resposta, não vou. Só que ninguém poderia dizer não para um rei. A própria esposa é esposa, rainha, tem que dizer sim. E ela disse não. E por ela ter dito não, ela perdeu a sua posição. Ponto 1. Nós somos a noiva. E nós temos que pensar muito sobre isso, se realmente a gente quer ficar casado. Estou falando de igreja. Será que nós queremos realmente nos casar? Nós queremos nos casar com Jesus? Será que nós queremos mesmo isso? Será que nós admiramos tanto, amamos tanto, que é de fato, não, eu quero mesmo? Porque se quer, nós temos que lembrar que Ele é o rei. Ele é o rei. Nós não, é Ele. Então, como rei, autoridade maior, eu tenho que lembrar que eu estou submissa. Submisso. Como igreja, a gente usa a palavra feminina, né? Submissa. A igreja submissa a Ele. É importante isso? Por quê? Porque senão nós temos perdas. O princípio aqui mostra perdas, e perdas consideráveis, quando não nos submetemos à autoridade do rei. Tá? Seguindo, o que acontece? Então, o rei, aí deram uma sugestão, rei, vamos escolher pessoas novas, mulheres novas no reino, nas províncias do reino, e que elas venham, que elas sejam indicadas e venham. E aí, o Senhor escolhe a que o Senhor preferir. E Esther estava no meio delas. E Esther foi cuidada por uma pessoa responsável. Na época havia isso, antes de apresentar qualquer mulher para o rei, havia um ou mais pessoas responsáveis para que aquela mulher fosse bem tratada, passasse por um tratamento geral. É o tratamento, olha o nível do tratamento, 1 ano. Tratamento de pele, de cabelo, tudo. Adornos, dava uma caprichada, né? E depois era apresentada ao rei. Quando a gente vai lendo esse texto, fazendo um paralelo com o Velho Testamento e Novo Testamento, nós temos que entender o seguinte também, que na verdade não é o seu padrão de beleza, não é o seu padrão de certo para Deus que vai ser aceito, não é esse, é o padrão que foi estipulado pelo reino de Deus. Então é um padrão do céu que você tem que seguir. Estão entendendo? É um padrão do céu. Não é o que é o certo, o que é o errado, o que eu acho, o que eu penso. Não. Existe já um padrão determinado. Você se sujeita a isso, você vai na continuidade. Não se sujeita a isso, já fica para lá. Entendem, irmãos?
porque isso está trabalhando algumas coisas que serão eternas na minha vida e na sua vida. O quê? Quando nós morarmos na eternidade com o Senhor, Ele sempre, para sempre, será Senhor. E nosso coração tem que sempre ser o qual? Eu não anseio nada além do que ser a noiva do Senhor. Não quero outro papel, não quero nenhuma outra função. Eu quero ser a noiva do Senhor. E aí o que acontece? Esther foi aceita. Está ali no capítulo 3, né? Está acontecendo isso aí que eu estou falando no capítulo 3. Esther é aceita. E bacana isso. Então, ela já está lá no palácio. Passa um tempo, planejam matar, exterminar o povo judeu. Por quê? Porque um dos líderes ali do reino, né, da Babilônia, que acho que era o líder do exército, se eu não me engano, ele tinha uma raiva enorme de Mardoqueu. Mardoqueu, primo de Esther, um primo mais velho que cuidou de Esther. E ele tinha uma raiva enorme porque Mardoqueu não se curvava. Mardoqueu tinha uma postura e ele só se curvava diante de Deus, ele só para oração, para orar ao Senhor, não se curvava diante de homem nenhum. E esse homem era muito vaidoso, ele queria que as pessoas se curvassem. E ele tinha uma raiva, queria arrumar um jeito para matar Mardoqueu, e aí virou um plano para acabar, exterminar os judeus. Vamos fazer um paralelo de novo. Existe um plano para exterminar o ser humano, está certo ou não? A palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir, né? Então esse plano existe, nós estávamos debaixo desse plano, sim ou não? Estávamos lá debaixo desse plano, nós estamos na verdade debaixo de uma sentença, morte. Então foi estipulado aqui nesse tempo, uma sentença, os judeus vão morrer. Então faz um paralelo conosco, existe uma sentença de morte, já existe, o plano já foi estabelecido, que já na verdade não é um plano, já é uma sentença, já foi dado. E aí, o primo de Esther, Mardoqueu, como boca de Deus naquela época, fica sabendo do plano, vai e conta a Esther. E ele diz, vá perante o rei, para nós encontrarmos solução. Aí nós estamos aqui no capítulo 4, tá? Olha o que acontece, olha que coisa interessante aqui. Versículo 8. Então ele avisa as pessoas que serviam Esther o que estava acontecendo, porque Mardoqueu não poderia se apresentar de qualquer maneira diante de Esther, que agora era a rainha. Então ele manda avisar. E aí no verso 8, ele manda uma cópia do decreto para Esther. Olha lá, versículo 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interior, no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida.
E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Bom, e agora? O que está acontecendo aqui? Obrigado, viu? O que está acontecendo aqui? A situação era de morte. O decreto já estava estabelecido. O decreto de morte está estabelecido. O salário do pecado é a morte. Estávamos debaixo disso. Esther, ela estava numa condição bacana, né? Protegida, suprida. A rainha. E aí chega o primo dela e fala assim, olha, avise, fale com o rei. Mas ela temeu. Tá certo, irmãos? Ela temeu. Ela temeu o quê? Temeu perder a sua vida. Ela estava temendo mais perda da vida dela do que a vida do seu povo. Tá certo? Entrar na presença de Deus, em alguns momentos parece difícil, não parece? Às vezes parece trabalhoso, como diz o mineiro, custoso. São impressões humanas, porque a palavra de Deus em vários momentos diz que Deus não é difícil. Pelo contrário, Ele anseia que nós estejamos indo a Ele, mas a gente tem uma impressão de que Ele não nos quer receber. É ou não é? Parece que eu vou falar do lado de fora, Ele está lá dentro, não vai nem me ouvir, né? É a mesma sensação. E Esther aqui estava se preocupando com ela. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós saímos da condição de pecado, nós saímos debaixo de uma condenação, e hoje nós vivemos a graça de Deus, guardados e protegidos pelo Senhor, e aí parece que estamos bem, estamos realmente bem, mas parece que tudo está bem, quando na verdade nós estamos esquecendo de quem não está debaixo dessa graça. Nós estamos esquecendo de quem não está debaixo dessa graça, porque nós estamos. Então nós estamos olhando para a nossa condição, que é segura, mas outros não estão, e é o nosso povo. Alfenas é a nossa cidade, é a cidade onde Deus tem nos colocado. E nós não vamos nos importar com eles porque nós estamos esperando a volta do Senhor? Isso não é bom. Isso está errado. Aí o que acontece? Observe como é importante isso. Aí ela expressa assim, ela deu uma justificativa. Nós temos justificativas para Deus. Deus, eu não tenho tempo por causa disso. Deus, eu não posso fazer por causa daquilo. Nós também temos justificativa. Esther deu uma boa justificativa, mas adiantou? Não. Aquele que era a boca de Deus naquela época disse o seguinte: quando Mardoqueu, verso 12, olha lá, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Não vou entrar nos detalhes aqui de algumas coisas, que tem muita coisa aqui. Aí ele fala assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Aquele que era a boca de Deus disse o quê? Ei, você esqueceu do seu povo, você está esquecendo do seu povo, você está esquecendo que tem outros que vão perecer, mas você está o quê? Você se tornou egoísta, você está pensando somente em você. A palavra de Deus, irmãos, ela diz o seguinte, que se nós
dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós nos tornamos mentirosos, que a verdade não está em nós. Isso é seríssimo. Entenderam? Isso é sério. Então eu tenho que aproveitar, eu tenho que curtir, eu tenho que me alegrar por estar debaixo de todo esse cuidado, proteção, debaixo da graça de Deus, é maravilhoso. Mas se isso me fizer esquecer, é porque dentro de mim o amor não está sendo aperfeiçoado, porque o amor não é egoísta. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz, o amor não é egoísta, né? E olha que coisa tremenda, ela ficou com medo, não é? Ela estava com medo, mas olha aí, olha o que acontece, se você seguir mais para frente, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Percebeu? Como é importante, irmãos, preste atenção nisso também, você é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, nós cuidamos uns dos outros, irmãos. E o que significa isso? Não delegue para o pastor falar coisas que Deus está colocando para você falar, não faça isso. Se você vê uma situação, se você vê que aquela situação requer uma intervenção sua, não importa se é aquela pessoa que está ali naquela situação que você precisa intervir, não importa se aquela pessoa vai achar ruim ou vai achar bom, o que importa é que você tem que fazer o que é necessário. A palavra de Deus diz que se é um momento de disciplina, a palavra de Deus diz que quando a disciplina chega é motivo de tristeza, mas adiante se torna alegria. Entenderam? Então nós temos que, o amor não é egoísta, então se você não vai é porque você está pensando em você, você está pensando nas consequências sobre você, isso é egoísmo. Não, eu tenho que pensar no meu irmão, que está assim, que está assado, que falta isso ou falta aquilo, eu tenho que socorrer, tal, coisa assim, eu tenho que ir. Por quê? Porque eu sou igreja. Aquela pessoa é igreja. Estão entendendo, irmãos? E aí o que aconteceu? Olha que coisa boa. A hora que aquele homem, boca de Deus, fala, o coração dela se quebranta. Ela mudou de posição. Então, guarde isso. Coração quebrantado. Olha o que vai desenrolar no coração quebrantado. Então, a primeira coisa que ela faz, vamos nos consagrar. Vamos buscar o Senhor, né? Se apresentaram diante de Deus. E ela vai, então, aí é o momento, né? Capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou: que há, minha rainha? Será que esse que há, minha rainha, foi dito como? Que há, minha rainha? Que há, minha rainha? Qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Diga lá, diga.
mesmo que seja metade do reino, será dado a você. O que ele quis dizer com isso? Tudo que eu tenho tem um grande valor. Reino da Babilônia, o maior reino daquela época, metade. Pode aplaudir. Metade. É que ele fala, ele não está, na verdade, querendo dividir terras. Ele está dizendo que o que é meu é teu. Está entendendo? O que é meu é teu. Ei, eu ouvi isso de algum lugar no Novo Testamento. Com outras palavras, o que é meu é teu, porque nós somos um. Então, é nosso. Estão entendendo? Agora, a beleza para mim, tudo isso é o seguinte: quando o nosso coração se quebranta diante dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida, nós vamos naquela direção. Quando nós vamos naquela direção, existem momentos que são momentos que a gente também pode ficar inseguro, porque a gente não conhece bem a obra de Deus. Deus sempre traz novidades, e aí as novidades às vezes nos deixam um pouco inseguros, mas quando vai, como Esther foi, ela viveu, não um amor falado, ela vivenciou o amor do seu rei. Ele estendeu o cetro em direção a ela, então ele reconheceu, ele deu autoridade para ela falar. Deus tem dado autoridade para nós como igreja, para nos apresentarmos diante dele, mas nós temos medo. Nós temos medo de assumir responsabilidades. Nós achamos que vai ficar pesado. Nós achamos que vai tomar o nosso tempo. Nós achamos que vai atrapalhar o nosso lazer. Mas esse texto diz que esta mulher, ela ouviu do seu Senhor a expressão, a maior expressão de amor que um rei poderia dar a uma rainha, dizendo: o que é meu é seu. Irmãos, nós estamos às vezes comendo migalhas que caem do banquete que Deus já nos convidou a viver. Você vê isso nos evangelhos. Ele preparou uma mesa para nós. A mesa é o nosso lugar, não é nas migalhas. Diz a palavra que as migalhas são para os cachorrinhos. Então, o banquete já está preparado para nós. Já está preparado. Mas o que nós ficamos, às vezes, assim, por entender isso, com receio disso, e aí nós não sentamos à mesa. Por quê? Porque antes de sentar à mesa, existem essas etapas. Eu preciso crer. Eu sou igreja, eu sou a noiva, Ele me ama. E se Ele me ama, eu posso andar naquilo que Ele determinou sobre a minha vida. Eu posso interceder por essa cidade. Eu posso intervir sobre toda obra de destruição que está sendo delegada sobre essa cidade. Mas eu não posso fazer isso de uma forma tímida, acanhada. Não existe autoridade delegada pelo rei para a minha vida, para eu assumir isto. Ele pergunta: o que você quer? E louvado seja Deus, porque ela não pediu para ela, né? Ele falou: olha, eu te dou metade. Ela não falou eu quero. Ela interviu, ela compartilhou com o rei. E aí, depois nós não vamos ler mais, mas aí você vai ver toda uma estratégia tremenda, tremenda, aonde o povo de Deus foi livre daquele decreto, e o Mardoqueu, que estava sendo esmagado, humilhado, foi exaltado. Esther foi admirada, né, foi amada, e aqueles que planejaram o mal pereceram. Então, irmãos, essa é a vida da igreja. Vai haver levantes contra a nossa vida. Vai haver, isso é comum, é normal. Por quê? Porque nós somos
a noiva do Senhor, então a glória do Senhor brilha sobre a nossa vida. E Satanás é trevas. E ele planeja a destruição sempre, sempre. Mas o que acontece? Se nós entendemos como isso funciona, nós nos apresentamos diante do rei e aí os inimigos caem. Eles caem. Eles caem e o Senhor é glorificado. Né? Estão entendendo, irmãos? Então é assim na sua vida. Então olhe, você é igreja dentro de casa, você é igreja no seu trabalho, você é igreja na rua, você é igreja, você, como pessoa, você é igreja. Então, peraí, existem planos contra a sua vida? Sim, mas você vai lá em Isaías, fala a mesma coisa. Isaías 54, fala o quê? Toda arma forjada contra ti perecerá. Que isto é herança dos servos do Senhor. Você pode mudar, isso é herança da noiva. O Senhor luta a sua batalha. Por quê? Porque Ele protege a sua noiva. Então você deve andar assim, com essa convicção, com essa certeza, né? Cabeça erguida. Ah, mas eu estou sendo afrontado. Sim, é normal, isso vai acontecer. Mas aguarde, o amanhã é o Senhor quem prepara. E qual é o amanhã? A queda de todo aquele que afronta a sua noiva. Pronto. Você tem que fazer alguma coisa? Não, tem momentos que você não tem que fazer nada. Você tem que aguardar. Por quê? Porque não é a noiva que às vezes tem que pegar na espada, não, é o noivo. Não, peraí, fica aqui, ó. Eu sou como a sua bandeira. Eu vou na frente. Fica aqui atrás, eu te protejo. Aí olha para o inimigo e fala assim, agora você mexeu, agora você vai ter que se ver comigo. Vem cá, vem. A palavra do Senhor diz que Satanás teme e treme, né? Estão entendendo? Agora, por que a gente recua? Quando a gente esquece quem nós somos. Quem, na verdade, Deus nos fez. Deus nos tornou igreja. Não éramos igreja, mas nos tornamos igreja. Não éramos a noiva, mas Ele nos escolheu. Como Esther foi escolhida, você foi escolhido. Você não forçou a barra. Não, no meio de tantos, você está aqui. Estão entendendo? Então, curta isso, se alegre com isso, festeje isso, se anime com isso. Você não está largado num campo, não. Você está guardado no reino de Deus. Ele te protege. Amém? Isso é bênção demais, irmão. Isso é bênção demais. Tudo que você é, tudo que você tem, está debaixo do cuidado do Senhor. Mas o levante pode existir. Não pense que isso é destruição. Isso é oportunidade de glorificação. Para que o mundo saiba que Deus é real. Que Ele intervém a favor dos seus. Para que os que estão de fora queiram estar dentro. Amém? Amém. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quando você estiver em tempo difícil, lembre-se do livro de Esther. Querido, se você puder, leia esse livro inteiro. Chegue em casa, leia devagar, capítulo 1, capítulo 2, você vê que coisa linda, tem revelações tremendas nesse livro, tremendas. Compare sempre Esther com a igreja. Xerxes, que era o rei da Babilônia na época, coloque ele, apesar de ser um doido, né? Mas coloque ele como o rei dos reis. Coloque aquele que cuidava das mulheres do harém, coloque como Espírito Santo, que cuidava, preparava as mulheres para ficarem bonitas para o rei, né? Coloque então como Espírito Santo. Mardoqueu coloque como boca de Deus na terra. Você faz esse paralelo, você vê que tremendo que é. Amém? Vamos orar? Então eu gostaria de orar primeiro agora, a gente orar o seguinte: se você já está aí no povo de Deus há bastante tempo, eu gostaria que você orasse agora junto comigo. Talvez você tenha esquecido desses detalhes importantes.
o valor de ser a igreja, né? O valor de ser povo de Deus, a noiva do Senhor. Ele está cuidando, está preparando você. E também os seus compromissos, a sua responsabilidade como noiva. Foi delegado responsabilidade, porque agora você é autoridade na terra, né? O que é? Autoridade na terra para exercer coisas. Então não esqueça das pessoas que estão aí fora, não esqueça da sua família que não faz parte do povo de Deus, não esqueça deles, porque você hoje é igreja para interceder por eles. É a razão de hoje você já estar aqui. Além de adorar o Senhor e curtir a graça de Deus, você está aqui antes deles, porque você vai interceder por eles, e isso vai gerar mudanças, né? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar as nossas mãos ao Senhor, como expressão de gratidão, e declaramos que não queremos ser nada mais do que a noiva do Senhor. Não queremos também ser nada menos do que a noiva do Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Ah, Senhor, como é bom saber que não é por questão de talento, de beleza estética, não é questão de raça, não é questão de idade, não. É o gosto do Senhor, é o prazer do Senhor. O Senhor nos escolheu, e por isso, pela tua escolha, nós saímos da condição que estávamos, e hoje estamos no palácio, hoje estamos, na verdade, na presença do Senhor, hoje estamos no teu reino, Senhor, vivendo para o Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, Senhor, porque esse texto também mostra que, Senhor, o Senhor delega algumas coisas para nós, porque o Senhor nos deu autoridade para exercer e tirar, Deus, esse peso de condenação sobre este povo de Alfenas, sobre todo lugar onde o Senhor tem nos colocado, sobre a nossa família. Nós podemos interceder, e o Senhor mostra, Deus, a autoridade, o exercício da autoridade traz resposta do céu, Senhor. E nós clamamos nesta noite por Alfenas, pelas nossas famílias, pela nossa casa, por aqueles, Deus, que ainda não se voltaram para Ti, Deus. Ah, Senhor, nós sabemos que eles estão embaixo de condenação, mas sabemos agora que a nossa oração, Senhor, tem, Senhor, como a Tua palavra diz, que muito pode ser os efeitos da oração do justo. Existe um peso de autoridade nisso, Senhor, e nós usamos para que vidas sejam salvas. Salva, Deus, Alfenas, dá estratégias, derrama do Teu Espírito sobre essa cidade, trazendo uma onda de quebrantamento em nome de Jesus. Põe por terra as obras malignas, põe por terra as vendas que cegam o entendimento, tira os corações endurecidos, transforma-os, Deus, em corações quebrantados, em nome de Jesus. Não nos permita, Deus, esquecer dos nossos, desta nação, em nome de Jesus. Senhor, porque quando nós nos lançarmos no uso da autoridade, esta palavra, a palavra desta noite, disse que quanto mais nós nos envolvermos com aquilo que o Senhor nos chamou a ser, nós vamos experimentar mais profundamente o amor do Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Meu Deus, faz com que nós possamos realmente nos render, nos entregar e deixarmos ser guiados pelo Senhor, para que toda esta verdade se manifeste sobre cada um em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nesta noite, Pai, qualquer pessoa que está aqui, Senhor, que estava como que adormecido, como que distante, sem sentir mais a intensidade de ser a noiva do Senhor, a alegria de ser a noiva do Senhor, que nesta noite o Senhor traga um renovo em nome de Jesus. Haja renovo, que a alegria volte, que
o entusiasmo volte, Senhor, que o reconhecimento do valor da sua oração, do peso da oração, Senhor, volte, para que tenha o prazer de orar e apresentar as suas causas ao Senhor, sabendo que o Senhor ouvirá cada uma delas, e, Senhor, a provisão, a resposta do Senhor vem. Que assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, o rei Xerxes, quando tudo isso foi acontecendo e ele foi entendendo o plano de engano que estava acontecendo, o que aconteceu foi que o rei admirou ainda mais a sua rainha. O Senhor espera que nos encontrar trabalhando. A tua palavra diz que o Senhor, quando voltar, espera nos encontrar trabalhando. Senhor, que o Senhor nos dê as estratégias, que o Senhor nos dê os planos, a direção certa, para que executemos as estratégias, para que todo plano, toda maquinação, toda obra de engano que se levantar contra o teu povo, Senhor, e contra esta cidade, elas caiam uma a uma por terra, em nome de Jesus. E ao Senhor, Pai, nós dedicamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do doce Espírito de Deus, esteja com você, meu irmão, minha irmã, esteja sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, põe em prática isso a partir de hoje, antes de dormir. Ponha em prática. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, nós temos um jantar com casais, porque nós não tivemos no dia dos namorados, né? Nós não tivemos aquele momento gostoso, então vai ser amanhã, lá na pizzaria La Più Bella. Então você, casal, precisa